Depois de entender a teoria de acentuação, hoje nós vamos praticar. E eu trouxe questões da banca FGV para a gente responder. São questões de acentuação. Mas eu quero dar um aviso inicialmente sobre as palavras proparoxítonas, que elas podem ser proparoxítonas aparentes, eventuais, acidentais e ocasionais. São aquelas palavras que eram tidas como paroxítonas, terminadas em ditongos crescentes, que depois do novo acordo ortográfico, elas podem ser classificadas tanto como paroxítonas como proparoxítonas, ocasionais, acidentais, eventuais, aparentes, né? Depende de como vai aparecer na sua prova. E aí você vai observar que na divisão silábica, elas podem ser classificadas das duas formas. Então, eu trouxe questões. Na hora da questão, eu vou mostrar a você, ó, aqui é aquela situação em que é uma paroxítona, terminada em ditongo crescente, ou uma proparoxítona aparente, ocasional, acidental. Por exemplo, água, séria, história, que termina em ditongo crescente. Não há separação silábica, classificada como paroxítona, e se houver separação silábica dessas duas vogais, né, tidas como vogais, será como proparoxítona, acidental, eventual, ocasional ou aparente. Ok? Mas vamos lá às questões. Primeira questão. Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são, lembrando que a FGV cobra sempre questões retiradas do texto, mas não é necessário você voltar ao texto, porque ela já coloca aqui as questões. Eu não coloquei o texto para não ficar muito grande as questões. Então, ela já deu as letras aqui e ela pede duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação. Vamos lá, ó. Deixa eu botar aqui maior. Letra A, indébita e também. Uma dica, para você que está iniciando agora, não sabe, está aprendendo as regras de acentuação, o ideal é que você faça separação silábica e você vai observar se é monossílabo, se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, contando sempre de trás para frente para ver quantas sílabas tem e onde recai o acento. A letra A diz que é indébita. Já observa aqui que a sílaba tônica está na terceira sílaba, contando de trás para frente, ela é uma proparoxítona, também a sílaba tônica está na última, ela é uma oxítona terminada em EM. Então, não é essa questão aqui, as regras são diferentes. Uma é proparoxítona e a outra é oxítona. História e veículo. História, aquela questão de ser uma paroxítona, terminada em ditongo, e veículo, voltando, né? História, aquela questão de ser uma paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona eventual, ocasional. E veículo, eu posso ver na separação silábica aqui, que é um hiato. Também não é esta questão. Crônicas é uma proparoxítona, atribuídos é um hiato, também não é essa aqui. Coíba, há um hiato aqui, e já há uma oxítona, também não é esta. Calúnia e plágio, são essas duas, ó. Calúnia é tida, e plágio são tidas como paroxítonas, terminadas em ditongos, crescente, ou proparoxítonas aparentes, acidentais, ocasionais. Eu não sei como a banca vai cobrar. Só estou falando isso para você não ficar por fora desse assunto. Se cair dessa forma, você vai entender do que está se falando. Então, a resposta aqui é letra E. Segunda questão. As duas palavras do texto 1, que são acentuadas graficamente em função da mesma regra. A mesma coisa, tem que observar aqui a regra, ó. Vamos lá? Científicas, eu já posso observar que é uma proparoxítona e reúne, é um hiato. Então, não são essas. Saúde é um hiato, hábito é uma proparoxítona. Saudável é uma paroxítona terminada em L e índice é uma proparoxítona. Cardíacos, aqui eu tenho uma proparoxítona e aqui será observação para cardíacos, não é hiato, a sílaba tônica está no I. A regra de proparoxítona prevalece sobre a regra dos hiatos. Família é aquela questão, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, e cardápios também é a mesma coisa, a paroxítona terminada em ditongo. Terceira questão, a correção na acentuação gráfica faz parte do cuidado com a norma culta da redação de um texto. A opção que apresenta o vocábulo do texto 3, que é acentuado graficamente por razão distinta das demais. Agora vamos procurar a questão que é acentuada por razão distinta, diferente das outras. Famílias, vamos ter aqui como paroxítona terminada em ditongo, ou uma proparoxítona aparente.
País é o hiato, rodízio, uma paroxítona terminada em ditongo, água, mesma situação, paroxítona, desperdício, paroxítona terminada em ditongo, ou proparoxítona aparente, todas essas aqui. A única que é diferente é a letra B, país, ok? Questão, letra B, a única que é distinta. Quarta questão. A palavra êxito recebeu acento por se tratar de uma proparoxítona. Nas alternativas a seguir, em que todas as palavras estão propositalmente grafadas sem acento, uma naturalmente não receberia acento por não se tratar de uma proparoxítona. Qual é a palavra da questão que não receberia acento? Porque ela não é uma proparoxítona. Vamos lá, letra A, íntere é proparoxítona. Letra B, como pronuncia essa palavra aqui? Rubrica, a sílaba tônica é ubria aqui, logo a resposta aqui é letra B, a sílaba tônica é ubri, ela é uma paroxítona e não proparoxítona, não é rúbrica, é rubrica. Portanto, a resposta da questão aqui é B, recôndito, arquétipo e lúgubre, todas são proparoxítonas. Quinta questão, a palavra presidenciáveis, caso no singular. Então, se ele já diz aqui caso no singular, também tem que entender a questão. Como fica presidenciáveis no singular? Presidenciável, uma paroxítona terminada em L. Certo? Diz que é caso no singular. Seria acentuada seguindo a mesma regra que. Então, vamos ver quais são as palavras aqui que seguem a mesma regra de presidenciável. Uma paroxítona terminada em L. Vamos lá? Glória não é uma paroxítona terminada em ditongo, uma proparoxítona parente. Difícil, aqui ó, uma paroxítona terminada em L, letra B, portanto a resposta. Diálogo, uma proparoxítona. Déficit, uma proparoxítona. Pétreas, uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona eventual, acidental ou ocasional. Portanto, a resposta é a letra B, paroxítona terminada em ditongo. Portanto, a resposta é a letra B, paroxítona terminada em L. Sexta, assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguida a mesma regra que saúde. São 13 questões, eu não falei no início, mas são 13 questões. Estou na sexta questão e ela pede uma palavra que tenha sido acentuada com a mesma regra de saúde. Saúde é um hiato, então vamos procurar uma palavra aqui que tenha sido acentuada por ser hiato. Indústria não é um hiato, é uma paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona parente. Licitatória, a mesma situação. I, aqui está a questão, o I foi acentuado por ser um hiato, separando o A do I. Letra C é a questão. AT é uma oxítona terminada em E, não é esta, e recebe o acento diferencial por estar no plural. Portanto, a resposta é a letra C. Questão sétima. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguida a regra distinta das demais. Regra distinta das demais. Vamos lá? Consciência é uma paroxítona ou proparoxítona parente. Juízos é um hiato. Pretório, episódios, importância, elas podem ser classificadas como paroxítonas ou uma proparoxítona parente, acidental ou eventual. Logo, a resposta correta é a letra B, juízes, por ser o hiato distintas das outras. Oitava questão. Assinala a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguida a mesma regra de diálogo. Diálogo aqui foi acentuado por quê? Porque é uma proparoxítona. Vamos procurar nas letras aqui, nas opções, uma palavra que seja proparoxítona. Letra A, ideia. Esta questão aqui, 2007, bem antiga. Ideia não existe mais acento. Ideia, depois de novo acordo ortográfico, porque é uma paroxítona que na sílaba tônica tem EI ou OI, não recebe mais acento. Lembra lá do assunto? Volte ao assunto das paroxítonas e vai entender este assunto aqui, se você não sabe ainda. Não recebe mais acento. Portanto, mesmo assim, ela é uma paroxítona, não receberia acento. Não é uma proparoxítona. Possível uma paroxítona terminada em L. Letra C, fórum, uma paroxítona terminada em UM. Lógica é uma proparoxítona, né? Bem simples essa questão. E saúde é um hiato. Portanto, a resposta correta é a letra D, lógica, que também é uma proparoxítona. 9. Assinala a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo a mesma regra que suíço. Mesma coisa que de uma que nós já vimos anteriormente sobre saúde. Suíço foi acentuado porque forma um hiato. Então, vamos procurar a palavra aqui que forma um hiato. Níveis, não é uma paroxítona.
possuíam, já achamos a resposta letra B, possuíam aqui, o I acentuado forma um hiato com o U, logo a resposta correta aqui também forma hiato, é possuíam. Família é uma paroxítona, cenário, paroxítona, diálogo, proparoxítona. Família e cenário, lembrando, podem ser tidas, depende da banca, não sei como vai vir cobrando, como paroxítonas ou uma proparoxítona aparente, acidental, eventual ou ocasional. Fique atento a essa questão agora, porque você já pode ser cobrado dessa forma. Eu estou batendo na mesma tecla com essas questões, porque pode vir na prova cobrando essas palavras sendo como proparoxítonas, acidentais, eventuais ou ocasionais. O que acontece? De novo, a última sílaba aqui, um exemplo, família. A última sílaba, lia, pode ficar junto, ou lia, pode separar, na separação silábica, e eles classificam como proparoxítona, ok? 10ª questão. Assinala a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguindo a mesma regra de país. Novamente, questões bem parecidas. País é o hiato, então vamos procurar o hiato. Bolívia, não há hiato aqui. A pode ser paroxítona ou proparoxítona aparente. Gás, monossílabo tônico. Ivo-oxítona, terminada em O. Comércio, paroxítona ou proparoxítona aparente. Construí-la. Achamos a resposta na separação silábica. Construo, separo I, já tenho lá separado aqui. Portanto, este U e o I formam um hiato na separação silábica, seguindo a mesma regra de acentuação que país. Letra E. Assinala a alternativa em que a palavra não siga a mesma regra de acentuação, que é óbvio. Preste bem atenção ao não. Tem questões que são pegadinhas. Então, ela diz que não siga a mesma regra que óbvio. Óbvio o quê? Óbvio? Óbvio pode ser uma paroxítona ou uma proparoxítona acidental, aparente ou eventual ocasional, certo? Então, vamos ver qual que não segue essa mesma regra. Necessário segue a mesma regra. Juízes, vou pular a letra B. Início segue a mesma regra. Cenário segue a mesma regra. Monetário segue a mesma regra. A única que não segue a mesma regra é B, juízes, por ser um hiato. Letra B, resposta. Assinala a alternativa em que o termo não siga a regra de acentuação idêntica de famílias. Não siga a mesma regra de família. Então, vamos descobrir qual é a regra de famílias. Famílias é uma paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona acidental, eventual ou aparente. Persistência segue a mesma regra. Período, e aí, vou pular período. Inadimplência segue a mesma regra. Contínuas. Dissíduos segue a mesma regra. A única que não segue a mesma regra é período, sendo aqui acentuado por ser uma proparoxítona, normal mesmo, não é nem acidental, nem eventual, isso aqui não, tá? É uma proparoxítona que eu vou separar. Pé, uma, ri, duas sílabas, O fica sozinho e o dó também. Então, nós temos aqui 4 sílabas, ficando o O sozinho, separando do I, e não é um hiato, porque a regra das proparoxítonas prevalece sobre as regras do hiato, foi acentuada esse I aí por ser uma proparoxítona. Letra B, resposta. 13. Assinala a alternativa que complete as frases. Nós temos que observar aqui as questões, vamos fazer por eliminação. Item 1. Cada qual faz como melhor lhe a situação, lhe convém. Cada qual faz como melhor lhe convém a situação. Esse convém vai ser no singular ou no plural. Vai ser com acento circunflexo ou com acento agudo. Com acento agudo é no singular, com acento circunflexo no plural. Então, aqui não tem nenhuma situação. A situação, cada qual faz como lhe melhor convém a situação. A situação está no singular, portanto, o convém é no singular. Vamos eliminar as que vem convém com circunflexo, que são letra D e E, estão erradas. Ok? Não vamos mais contar com elas. Tópico 2. O que estes frascos aqui? Que contém estes frascos? Os frascos contêm. Então, contém tem que estar no plural, portanto, com acento circunflexo. Vamos ver qual é que tem aqui. Eliminando a letra B, contém está com singular. A letra C também contém, está no singular. Então, já praticamente achamos a questão. Vai ser letra A, contém no plural. Vamos para item 3. Nestes momentos, os teóricos, os conceitos, reveem os conceitos. Rever, derivado de ver e vi, né? Aquela situação. Ver, dobra o E,
portanto, mas não recebe mais acento depois do novo acordo ortográfico. E vi, quando aproximar-se, eles vêm no plural, fica com acento circunflexo. Neste caso aqui, rever é derivado de ver, dobrou o E, não recebe acento, permanece aqui, né? Nossa lógica já é a letra A, mas vamos continuar. Eles provêm a casa do necessário, a mesma situação de rever. Letra A, aqui completando a nossa questão de acentuação. Anote, pause o vídeo, tente resolver antes de eu falar as respostas. Deixe algum comentário se ficou com alguma dúvida. E estude, que isso vai fazer bem para a sua vida. Aguarde até os próximos vídeos.